és tremendo, Tu és soberano e nós bendizemos o Teu nome. Nesse momento, Senhor, da exposição da Tua palavra, nós oramos para que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para ouvir aquilo que Tu queres falar conosco e apenas aquilo que Tu queres falar conosco. Todo o resto passe e a Tua palavra fique e encontre morada no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Você não sabe como é difícil para um hiperativo ficar aqui olhando para vocês. Parte da nossa reforma, e isso vai acontecer, se Deus permitir, esse ano ainda a gente vai chegar nessa etapa, é os pastores saírem daqui e irem para ali, para eu não ficar de frente para vocês, nem eu nem Dom Alexandre, porque é difícil até adorar a Deus vendo os rostinhos de vocês, porque tanta gente que a gente ama, que vai chegando, que a vontade que tem é mandar coração e beijinho para todo mundo. Mas não pode, porque a gente está adorando a Deus, né? Aí a solução para a doidice da gente é tirar a gente aqui da frente. Deixa a gente de lado, para a gente não precisar nem ver quem está chegando, porque tem muita gente muito amada, e eu estou muito feliz que a gente está aqui de novo. O primeiro sermão que eu preguei como pastor dessa igreja em dezembro foi sobre oração, sobre a oração de Jabes, e eu disse que era a tônica do nosso ano, era sobre oração, e vai ser assim, e eu quero falar de novo sobre oração hoje, porque oração é o ar que o cristão respira. O apóstolo Paulo nos orienta a orar sem cessar. E tem gente que não entende isso, porque fica dizendo, vai passar o dia todo num falatório com Deus, mas a gente sabe que não é bem assim, porque orar não é necessariamente falar. Orar é estar com Deus, em relação com Deus. Ora a gente pode falar, ora a gente faz silêncio, ora a gente pode ouvir, mas é uma relação constante com o Senhor de se render e de se consagrar. Quem ora pede tudo a Deus, porque coloca tudo, todas as áreas da vida no altar de Deus e nada fica de fora. Você sabe que eu sou meio doido, mas assim, a minha doidice é herdada, porque quem herda não rouba. Então a minha mãe que está ali é meio doida também. E ela ora por vaga de estacionamento em shopping. A gente ia para o hiper fazer compra pequenininho, estava lotado, ela dizia, Senhor, cadê minha vaga? De vez em quando aparecia uma vaga. A gente ora sobre tudo, porque tudo está diante de Deus. A gente ora por vaga em estacionamento, a gente ora por um emprego, a gente ora pela cura das pessoas, a gente ora por tudo. Agora, o que nós nem sempre compreendemos é que nós somos humanos, limitados. E na oração nos relacionamos com um Deus que é eterno e ilimitado. Então a noção de espaço e tempo entre nós e a quem nós nos dirigimos é outra. Nós estamos num espaço-tempo, Deus está noutro espaço-tempo. A gente fala da nossa perspectiva limitada, Deus numa perspectiva ilimitada. Vocês conhecem a história da morte de Lázaro e como Jesus aparentemente se atrasou propositadamente. E vocês sabem que Deus não se atrasou. Teria Deus se atrasado? Não, Ele sabia de tudo que estava planejado para ressuscitar Lázaro. Ou quando Ele disse que a filha de Jairo dormia, nós sabemos que Ele sabia do que ia acontecer, porque nós, Jairo, Maria e Marta e todos aqueles que estavam aqui nessa perspectiva, oramos pensando no tempo, na hora, no nosso aperreio aqui, mas Deus com quem nós conversamos, Ele está ilimitado, não é feito a gente, mas mesmo sendo assim, ilimitado, Ele responde às nossas orações. Amém? Nós lemos o Evangelho de Lucas 18, de 1 a 8, e é uma parábola da viúva e do juiz. A parábola é uma ilustração, é uma história que Jesus resolveu contar. E Jesus contou muitas parábolas. Algumas delas ele nem contou o que é que significava. Ele dizia assim muitas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e contava as histórias. Algumas histórias, algumas parábolas ele contava e depois ele dizia o que significava. Por exemplo, a parábola do semeador, os discípulos perguntam a ele, o que significa essa parábola? E ele conta.
Mas nessa parábola é diferente, porque ele, antes de contar a história, ele já disse o significado dela. Ele já antecipou qual era a moral da história, como a gente diz. E ele diz: o propósito dessa história é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E eu quero destacar para você a palavra dever, porque nós vivemos num tempo, numa cultura, que a gente chama da geração do pós-dever. Nós não queremos ter deveres, nós queremos ter direitos. Nós somos aqueles que reclamamos, nós somos aqueles que buscamos os nossos direitos, reivindicamos as coisas, murmuramos na rede social por qualquer coisa. Eu, aqui na igreja e também como um profissional lá fora, e eu sei que você passa por isso também, essas novas gerações estão cada vez menos dispostas a ter deveres. Todo mundo que trabalha com estagiário reclama que os estagiários estão chegando cada vez mais imaturos, porque na hora do dever ninguém quer, mas na hora do direito quer todo. Nós somos a geração do pós-dever, e na igreja acontece muito isso. Eu ouço assim uns irmãos tão espirituais, tão bonitinhos, que dizem assim: pastor, não tem esse negócio de dever de orar não, a gente ora assim quando a gente sente no coração. E assim, a oração, pastor, não pode ser um dever. A oração, veja que coisa mais linda, é a expressão do nosso amor a Deus, e é a expressão do amor de Deus a gente, e é assim quando a gente se sente apaixonado pelo Senhor Jesus no colo, a gente ora, e é tão lindo. E eu fiquei pensando, não, irmão, é um dever. Tu ora quando está com um coraçãozinho assim, ou quando não está com um coraçãozinho assim. Porque Jesus disse que essa era uma parábola sobre o dever de orar. Não é sobre o prazer de orar, embora possa ser muito prazeroso. E eu fiz questão de dizer, possa ser, porque muitas vezes não é prazeroso. Mas é o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Essa história é muito simples, não vou gastar muito tempo nela, vocês já imaginam, são dois personagens principais, uma viúva e um juiz. A viúva, Jesus exagera nos dois personagens, propositadamente, tanto na viúva quanto no juiz. A viúva era a pessoa mais vulnerável daquela sociedade de 2020 anos atrás. Então Jesus está dizendo, se aquela viúva conseguiu ser ouvida, qualquer um de nós podemos ser ouvido. Porque naquela geração, uma mulher já não seria ouvida em juízo, em hipótese nenhuma. Muito menos uma viúva que era uma pessoa vulnerável, uma pessoa que quando não tinha um homem, quando não tinha um marido ou um filho que fosse por si, ela não tinha direito algum na sociedade daquela época. E Jesus faz questão de contar essa história dizendo que é uma viúva para dizer isso. Se você não se acha importante, se você acha que não tem direito de ser ouvido ou de ouvida, ou porque você está aqui visitando, ou porque você acha que é o pior dos pecadores, se aquele juiz ouviu a viúva, ele vai ouvir você. E o outro personagem é um juiz que Jesus conta muito caricato, é um juiz que diz que não respeita ninguém, nem a Deus nem aos homens. Ou seja, é um juiz muito ruim, mas que tem autoridade, porque é juiz. E a moral da história é essa: se um juiz ruim vai atender a mais vil daquela época, imagine se Deus que é bom não vai atender àqueles que clamam dia e noite. Amém? Terminou a parábola. Eu agora vou pregar sobre o que eu quero pregar, que é o pós-parábola. O que Jesus disse, depois que ele contou essa história, que ele já tinha dito qual era o propósito, sobre o dever de orar e nunca esmorecer, é que está no versículos 7 e 8, e eu vou repetir para vocês. Jesus diz assim, depois de contar a história: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou, na versão que nós lemos, ainda que pareça demorado, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ainda que pareça demorado. Nós cantamos uma canção aqui na igreja, de vez em quando, vocês devem conhecer. Jesus, plano melhor, nunca, pelo amor de Deus, nunca. A gente sabe disso, né? A gente sabe que Deus não chega atrasado. Por isso que a expressão é ainda que pareça demorado,
porque nós todos racionalmente, todos que estão aqui, pode você ser o cristão mais firme do mundo ou aquele que ainda está começando a caminhada, você sabe que Deus é Deus e Ele não atrasa. Por isso que é embora que pareça demorado. Então a gente sabe disso aqui, sendo que nem sempre a gente sabe disso aqui no nosso coração. Uma coisa é o que eu sei a respeito de Deus e a outra coisa é o que eu sinto. E isso é muito importante. A cabeça e o coração nem sempre estão coadunados. Muitas vezes eu sei acerca de Deus, mas como é que eu estou me sentindo? O salmista, no Salmos 13, versículo 1, diz assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Isso é a frase, é a oração de quem está sentindo uma necessidade. Eu sinto uma necessidade de Deus falar comigo, eu sinto uma necessidade de Deus fazer justiça, ou eu sinto uma necessidade de Deus me responder alguma coisa. Quando eu sinto alguma coisa, é essa a oração que eu faço. Até quando, Senhor? É hoje? É amanhã? E irmãos, eu desconfio de gente com uma espiritualidade 100% equilibrada, me perdoem. Não sei se é porque eu sou desequilibrado por natureza. Quando chega uma pessoa muito equilibrada, com uma teologia muito bem firmada, quando chega uma pessoa que sabe tudo sobre Deus e é toda certinha e não chora e não se aperreia, eu desconfio dessa espiritualidade. Porque quando a gente é racional demais, quando a gente diz o tempo todo que Deus sabe de todas as coisas e eu é que preciso aprender, esse povo que diz isso é o povo que não ora. E eu quero lembrar vocês qual é o propósito sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Quem diz assim o tempo todo, olha, Deus sabe de todas as coisas, é o povo que não ora, que tem um relacionamento capenga com Deus, sem emoção, só cabeça. Mas nós não somos só cabeça, nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que adorar a Deus, servir a Deus e nos relacionar com Deus com todo o nosso ser, com o nosso corpo, com o nosso entendimento, sim, mas também com o nosso coração, com as nossas emoções. Nós precisamos nos envolver com Deus completamente. Então essa mensagem de hoje não é uma mensagem assim para quem não crê começar a orar, não. Essa é uma mensagem para quem está assim resignado e nem ora mais, porque diz que Deus sabe de todas as coisas, e a palavra de hoje é, não, tem que insistir, tem que continuar orando e nunca esmorecer. Amém? Ser pastor não é fácil. Ser cristão não é fácil, porque eu trato com a minha incoerência o tempo todo. E eu fico me sentindo um maluco conduzindo vocês, porque eu não consigo me conduzir, eu vou ali conduzir o rebanho. E eu vou dizer a vocês qual é a doidice que passa na minha cabeça. Vocês vão entender. Eu já preguei aqui na reconciliação sobre ter que orar, ensinar o povo a orar. O povo não sabe orar, a gente ensina a orar. E diz que tem que orar porque o cristão ora. E um dia desse eu preguei aqui que Deus ouve as orações, está tudo certo. Eu prego, saio daqui feliz da vida, porque eu acho que eu cumpri a missão, ensinar o povo a orar. Amém, amém, tranquilo. Aí teve dia que eu já cheguei aqui também, para ensinar o povo que é assim, a gente ora, é para orar, mas nem sempre Deus vai dar o que a gente está pedindo. Aí tem duas músicas que a gente canta aqui na igreja, que é um chororô, que é uma alegria, e músicas lindas que eu canto e que eu prego. Uma é aquela que diz assim, se Deus fizer... A congregação está começando a entender que o pastor gosta de música, olha aí. Se a porta abrir, ele é Deus, se a porta fechar, e continua sendo Deus. Eu estou ensinando o quê? Que a gente ora, mas a resposta vem dele. E a resposta dele é melhor do que a minha, não é assim? Tem outra que a gente canta, que era a música preferida de Estela, que a gente diz assim, ele continua sendo bom, ele continua sendo... Mesmo que não aconteça o que a gente quer, mesmo no dia que a gente tem que aprender a ouvir o não de Deus, Ele continua sendo bom. Então tem hora que eu prego isso e digo, olha meus irmãos, é para orar. No outro dia eu digo assim, é para orar, mas se Deus disser diferente, a gente continua adorando, não é assim? Aí chega agora e eu estou dizendo assim, mas não seja tão maduro desse jeito não, não fica cantando essa música o tempo todo não, fica orando, viu? Porque tem gente que canta essa música o tempo todo, e canta essa música o tempo todo, e Deus é que sabe, Deus é que sabe, eu também não oro mais por nada. O povo está doente, eu não oro, meus filhos estão se desesperando, perdendo para as drogas, para tudo, eu não oro, meu casamento está se acabando e eu não oro, porque eu estou racional demais, Deus sabe de todas as coisas, e a palavra de hoje é sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Está vendo que eu me sinto às vezes meio doido?
Porque a gente ensina uma coisa e no outro dia a gente tem que ensinar uma outra coisa que parece antagônica, mas não é. O difícil é encontrar esse equilíbrio. E, meus irmãos, eu quero piorar um pouquinho a minha situação e a de vocês. Porque o versículo 8 me deixa mais doido ainda. E eu vou fazer um negócio que não se deve fazer, mas vou fazer assim mesmo. Que é dizer um negócio para vocês que está na Bíblia e dizer a vocês que eu não tenho a menor ideia do que significa. Porque você espera que o pastor chegue aqui e lhe diga, não, esse texto quer dizer isso, né? Eu vou ler um texto para vocês e vou dizer que ele me deu um parafuso na cabeça e eu até agora não sei o que ele significa. Mas mesmo assim me edifica e vai lhe edificar. Olha o que diz o versículo 8. O versículo 7 diz assim: embora pareça demorado, Deus não vai fazer justiça aos seus filhos que clamam de dia e de noite, embora pareça, diga para mim, embora pareça. Aí chega no versículo 8 e diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. E eu disse: Jeová, é demorado ou é depressa? Me ajude. Aí a gente faz o seguinte, nós todos que estamos aqui, quando a gente vai pregar, a gente faz assim, vocês devem fazer a mesma coisa, né? Eu peguei o texto, aqueci meu coração com o texto, é esse texto, vamos orar. Aí eu peguei a Bíblia, tradução Nova Linguagem de Hoje, tradução Nova Versão Internacional, Nova Versão, peguei todas as traduções que eu tinha, nada me ajudou. Aí fui nos comentaristas bíblicos, eu tenho 4 comentários bíblicos do Novo Testamento, nada me ajudou. Mandei mensagem para o povo, que eu sempre mando mensagem, Reverendo Marcondes, Zuli, Paulinho, Paula, Lilian, ninguém me ajudou muito, todo mundo vinha com outras coisas. Resultado, ninguém me ajudou, meu amigo, até agora. Eu até agora não sei como é que é esse negócio entre o pareça tardio, Deus vai fazer justiça, embora pareça tardio, mas depressa Ele vem cuidar. Eu não sei, porque o depressa para mim é depressa, meu amigo. Não parece tardio. Porque se parece tardio, não é depressa. Então isto não me ajudou, mas isso me ajuda a abrir minha cabeça e ficar pensando o que é que Deus quer de mim nesse período, esse estágio intermediário entre, embora pareça demorado para Deus me responder, ou para Deus me fazer justiça, ou para Deus fazer algo acontecer na minha vida. Não é fácil. E o povo gosta muito de cantar uma música. Eu não combinei com o Igor os louvores de hoje. E, aliás, eu nem gosto muito de combinar. E hoje o louvor foi tão bom, tão bom, tão bom, aquecendo meu coração. Eu estava morrendo de medo de Igor cantar uma música. Quase que eu digo assim: Igor, eu não vou me meter na tua lista não, mas essa não canta não, quase que eu digo. Mas ainda bem que ele não cantou. Que é uma música que a gente gosta muito. Eu canto, eu amo cantar essa música. Não sou contra a música, eu sou a favor da música. Mas é porque nesse texto de hoje, ela me enlouquece. A música diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem amanhã. Sendo qual é o problema? Eu também creio, viu? Quem crê está aqui, até o tutano. Sendo que, isso é uma poesia, né? O Salmo 30, né? Ele não está dizendo que a alegria vai durar uma madrugada de meia-noite às 6 da manhã, não. Ele está dizendo que o choro dura uma noite, uma hora a alegria vem. Sendo que a gente é tão maluco, a gente é tão doido na nossa cabeça, que a gente acha que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. E a gente pega essa promessa como se fosse literal, e a gente quer acordar às 6 horas da manhã sorrindo. Não dá. É impossível. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, mas não significa dizer que é às 6 horas da manhã de amanhã. Você está compreendendo isso? Porque pode parecer tardio, vem depressa, sendo que esse tempo é num tempo de Deus, numa eternidade que eu e você, a gente não conhece. Esse tempo a gente não conhece. E a gente até topa esperar, a gente até topa ser crente. A gente diz: Deus, eu vou perseverar nesse deserto, eu vou orar e vou jejuar. Mas a gente faz isso marcando o tempo, é a madrugada, no outro dia tem que ser de manhã. Ou então os mais crentes ainda dizem assim: a gente vai orar, fazer uma campanha de 7 dias, os mais ainda 21 dias, 40 dias, tem gente que ora um ano, mas também passou disso, a gente não ora mais, porque a gente quer colocar um tempo, um cronos, que é o nosso tempo, e que não é o tempo de Deus, e nós nos aperreamos, e o problema desse aperreio é quando a gente para de orar, porque hoje eu vou repetir pela 15ª vez, é sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Tem um poeta, cantor cristão que eu admiro muito, chama Marcos Almeida, e ele escreveu uma música linda: toda dor é por enquanto. Eu vou mandar uma mensagem para ele qualquer dia desse, quer dizer assim: linda tua música, e é mesmo, lindíssima, sendo que às vezes o por enquanto dura demais.
Toda dor é por enquanto, mas às vezes o por enquanto dura muito, e a gente sofre, e a gente chora, e a gente tem que fazer feito o salmista. Não fique esse crente muito maduro, muito resignado, não, tem que fazer feito o salmista, tem que dizer: até quando, Senhor? Nós temos que orar e não esmorecer feito aquela viúva, porque sabemos que Deus depressa vai nos acudir. Esse é um estágio intermediário, mas a gente tem que aprender a viver nele. Enquanto Deus não me responde, enquanto a promessa não se cumpre, ou enquanto a justiça não é feita. Os teólogos chamam isso, em teologia, de o já e ainda não. Tem coisa que já aconteceu e tem coisa que ainda não aconteceu. Por exemplo, nós já temos o perdão dos nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus morreu pelos meus pecados. Nós já temos a salvação em Cristo Jesus, mas a carne ainda é fraca, nós ainda pecamos, não somos perfeitos. Já há uma obra de Cristo na sua vida, quando o Espírito Santo está agora, enquanto eu estou falando, constrangendo seu coração e aquecendo seu coração. Isso já está acontecendo, mas isso não é pleno ainda, vai ser pleno quando Jesus voltar. Nós já temos cura hoje e parte da eternidade agora. Nós oramos por cura e Deus cura, mas não é pleno ainda, porque a gente ainda adoece e a gente ainda morre. O apóstolo Paulo diz que agora nós vemos em parte. Então, quando tiver a boda do Cordeiro e a igreja subir, nós veremos face a face. Nós já temos muita coisa que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, mas ainda não temos a plenitude. A plenitude nós teremos quando Jesus voltar, e começamos o culto hoje cantando: Maranata, vem Senhor Jesus. A gente fala pouco sobre isso, a gente tem que falar mais sobre isso. Comemoramos, Senhor, até que Ele venha, fazemos todo domingo, sua vida, paixão, morte e ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Vamos dizer isso mais uma vez hoje. Mas por enquanto que Jesus não vem, meus amigos, é tensão, é madrugada de choro. E isso tem reflexo na nossa oração, no nosso dia a dia. Tem reflexo segunda-feira, terça-feira e quarta-feira para você. Tem reflexo no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, no seu trabalho. Porque não é fácil encontrar esse equilíbrio entre saber esperar, se resignar na vontade de Deus, ou também seguir insistindo. Tem muita coisa para agora e a gente não pode esmorecer. Alguém uma vez fez uma oração que eu procurei na internet o autor e não encontrei. Eu li isso em algum lugar, pesquisei, achei no Google, só não achei de quem foi que escreveu. Essa oração que eu li diz assim: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Não é bonita essa oração? Aí quando eu li essa oração, eu disse: vou fazer uma paráfrase. Eu vou fazer a minha oração imitando essa, que tem a ver com o texto de hoje. E eu escrevi assim: Senhor, conceda-me a força para insistir no meu pedido, fé para seguir te adorando enquanto não recebo resposta, maturidade para viver ainda que eu não receba o que eu quero, e a sabedoria para discernir entre as três. O que não dá é para eu ficar só resignado, o que não dá é só para eu ficar chorando. Eu tenho que orar, eu tenho que insistir, porque senão eu não creio que o Deus que eu creio, que eu sirvo, tem velocidade e depressa em me abençoar. Amém? É o tempo da demora e o tempo da provisão. Nunca eu vou poder de boa fé dizer a você qual é o tempo de Deus na sua vida, mas eu sei que seja qual for o tempo da demora ou da provisão, eu sei que Deus ama você, e eu sei que Ele tem desejo de lhe abençoar, porque eu, que sou um pai limitado e pecador, muitas vezes demoro em responder, ou em abençoar, ou em fazer o que o meu filho acha que é justiça e que às vezes nem é. Eu sei que mesmo assim, todas as oportunidades que eu tiver, eu vou correr depressa para abençoá-lo. Imagine um Deus que é muitíssimo perfeito, ilimitado e eterno, e ama você como filho, quanto Ele não tem desejo de correr ao seu encontro, quanto Ele não tem desejo de te responder, de te fortalecer, e ainda que o que você peça não seja o que Ele quer, de enxugar as tuas lágrimas, consolar o seu coração. Sabe, eu quero terminar essa mensagem dizendo que, se eu pudesse resumir o que Deus quer dizer para a gente hoje, é assim: não tem regra,
Não tem regra. O que tem que ter é perseverança na oração. Porque se você perseverar em oração, você vai aguentar a demora, você vai ser abençoado na resposta, você vai discernir todas as coisas. Mas se você virar um cristão muito equilibrado demais e resignado demais, Deus vai lhe responder e você não vai ouvir. Deus vai dizer qual é a justiça dele e você não vai discernir. E você vai ficar frustrado. Eu queria orar para que a Catedral da Reconciliação, todos vocês que estão aqui essa manhã, todos vocês que estão acompanhando pela internet, não sejam frustrados. Deus, o seu Pai, quer responder a você. A pergunta é que Jesus fez no final: quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? E essa é a pergunta devocional para você. Se a resposta não chegar no tempo que você definiu, haverá fé? Se a resposta vier diferente do que você pediu, haverá fé? Se você tiver que seguir insistindo por 1, 2, 10, 20 anos, haverá fé? Você tem clamado de dia e de noite? Você tem insistido? Como você vive nesse estágio intermediário? Essa deve ser a nossa resposta ao Senhor hoje. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu não trouxe respostas perfeitas, bem acabadas sobre a Tua palavra hoje. Mas o que eu trago, crendo que é palavra Tua para os nossos corações, é um desejo de permanecer conectado contigo. Porque se a gente entender, amém. Se a gente não entender, amém também. Conectados com o Senhor, a gente aguenta a demora, a gente aguenta o embora que pareça tardio. Conectados com o Senhor, a gente vai discernir o depressa teu em nos abençoar. Senhor, há pessoas aqui que oram pelos seus esposos ou pelas suas esposas e já estão cansados de clamar. Gente que está cansado de clamar pela conversão da filha ou do filho. Gente que já não aguenta mais clamar de dia e de noite por tantas coisas. E eu quero te pedir uma porção de graça e do teu amor essa manhã, algo que homem nenhum, oratória nenhum, algo que só o teu amor e o teu Espírito pode fazer. Uma porção de perseverança na oração. Uma porção de fazer com que teus filhos e filhas que estão reunidos aqui clamem de dia e de noite. Uma porção de vontade de te buscar, de bater na tua porta, de se fazer ouvido e de saber e crer que tu és o Pai perfeito, pronto a nos abençoar. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.